Boa noite, irmãos. Glória a Deus porque Ele é grande. Queria que, se você está visitando a gente hoje, você se sentisse muito bem acolhido. Queria começar hoje à noite a gente orando. Queria colocar especialmente aqui, agora há pouco, o Samuel tocou bateria já hoje à noite, tocou piano. Ele teve o outro Samuel. O Samuel do coro, desculpe. Quando falaram, eu entendi que era o Samuel que estava tocando. Samuel. O Eliel foi lá atrás, juntamente com o Genesi, e o Dr. Carlinhos também já pode cuidar dele lá. Foi chamado o SAMU, mas ele já está melhor, já tem gente acompanhando ele, mas queria que nesse momento a gente colocasse a saúde do Samuel, a vida dele, em oração diante de Deus. Estava aqui conosco celebrando a Deus, estava para entrar aqui junto com o coro e honrar a gente, receber essa palavra de adoração que conclama a verdade, mas que a gente possa estar orando pela saúde dele agora, que as pessoas, como já tem surgido, possam estar junto ali, Deus possa estar atuando na vida de cada um, mas especialmente na vida do Samuel. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Nesse momento especial, eu quero te pedir pela vida do Samuel, que o Senhor possa estar perto, Senhor Deus, e se revelando perto dele nessa hora, Senhor Jesus, que teve esse probleminha de saúde, Senhor Deus, mas que o Senhor possa estar levantando, Senhor Deus, mais e mais pessoas, médicos, para estarem cuidando dele ali, que o Senhor possa, através desse momento, Senhor Deus, somente ser mais glorificado ainda através da vida dele, Senhor Deus, que ele possa crescer mais no teu amor, através, inclusive, de momentos tão difíceis, Senhor Deus. Cuida e guarda, que a gente possa ficar em oração, Senhor Deus, e lembrar do nome dele durante a semana também. Lógico, está acontecendo agora, Senhor, mas que a gente possa levar o nome dele durante a semana para o nosso momento de oração também. Que o Senhor traga, Pai, nesse momento aqui, através da Tua palavra, Senhor Deus, um revigorar e restaurar dos corações, Pai, que a Tua palavra possa fazer a gente perceber, Pai, como o coro cantou aqui, quão grande é o Teu amor, quão grande é o Senhor, Pai, quão grande é a Tua glória, e que isso nos faça perceber como somos sustentados por ela, Senhor Deus, como nos sustentamos no nosso mover se dá através dela. Em nome de Jesus, amém. Novamente, irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, tenho sido um dos pastores aqui da igreja, acompanhado o grupo de jovens, mais recentemente assumindo um projeto que a igreja tem tomado como parte do seu coração de plantar uma nova igreja aqui no bairro. Então eu e minha esposa estamos também assumindo esse projeto que a Igreja Manuel abraçou de plantar mais uma igreja aqui no bairro. E tem sido uma bênção estar com vocês. Para mim é uma alegria poder estar, e assim, não só uma honra, mas um constrangimento poder meditar junto com essa família aqui a respeito de algo tão profundo. A gente tem trabalhado durante esses últimos domingos sobre o tema amar, ensinar e servir. O amar, ensinar e servir para a nossa igreja funciona como um lembrete do que é a nossa missão e visão. A declaração de missão da Emanuel é alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. E a sua visão é ser uma igreja acolhedora, restauradora, comprometida com os valores do reino, tornando-se referência para o mundo. Como é que a gente faz isso? A gente pensou num tema que já vem sido trabalhado em outros anos e que reflete nossa missão e visão. Amar a Deus e aos outros, ensinar e servir. Queria que a gente começasse lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de João, no Novo Testamento, capítulo 8, os versículos de 31 a 36. João, capítulo 8, versos de 31 a 36. Capítulo 8, versículo 31 a 36 do livro de João, o Evangelho de João. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos,
e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, em outras versões, que comete pecado, é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A gente tem visto durante os últimos domingos, até o anterior a este agora, a respeito da nossa missão. Quem somos, qual é a característica e para onde nos movemos, qual é a direção. Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Tivemos séries de pregações em cima da nossa missão, quem somos, a direção. E a gente começou hoje a falar a respeito de qual é a nossa visão, aonde a gente quer chegar. Com isso, com essa missão, o que a Igreja Batista Emanuel pretende ser? Uma igreja acolhedora, restauradora, comprometida com os valores do reino, tornando-se referência para o mundo. E hoje de manhã Eliel pôde compartilhar um pouco aqui a respeito de ser uma igreja acolhedora e qual é o papel do acolhimento, sobre como devemos mostrar interesse, respeito e esperança àqueles que são acrescentados. Para a gente falar a respeito de visão e onde nós queremos chegar e entender qual é o propósito disso em relação a uma comunidade, a gente sempre, todo mundo aqui é acolhedor? Não. Todo mundo aqui proclama restauração o tempo todo? Não, tem hora que eu não quero falar com ninguém. Tem hora que, para mim, o dia acabou, por favor, não venha me ligar, não venha me mandar o WhatsApp, eu não vou responder. Isso acontece com a gente o tempo todo? Não. Mas a missão e a visão, ela serve, como no caso de uma dieta, que a gente nem sempre cumpre, ela estabelece um local, ou qual o caminho que a gente quer trilhar, qual a direção que a gente aponta e até onde a gente quer chegar. E a gente coloca aqui como propósito, enquanto comunidade, ser um lugar de acolhimento, restauração, comprometido com os valores do reino. Se você está aqui hoje visitando, é isso que a gente quer ser para você, um local de acolhimento, de restauração para a sua vida, nós juntos, que a gente se torne comprometido um com o outro e com o reino, para que a gente proclame cada vez mais, qual é esse que o coro acabou de cantar aqui, a glória do Supremo Deus, o Eterno Deus, o amor dele. Então isso é o propósito. E aí hoje de manhã Eliel falou sobre acolhimento, hoje à noite eu vou estar falando sobre restauração. E eu vou falar sobre alguns tópicos para a restauração. A gente precisa entender quem é esse Deus restaurador, o porquê dessa restauração, entender essa restauração em si. A gente precisa entender o que é a verdade a respeito da restauração. A gente precisa entender como compartilhar a restauração e qual é o papel de Jesus nisso tudo. Vamos começar então com o que é restauração e o que falar desse Deus restaurador. O que é então restauração? É uma palavra, algumas palavras que a gente usa no meio religioso, às vezes tomam um senso tão, uma conotação tão no meio dos cânticos, no meio dos hinos, que a gente perde de pensar um pouco nela qual o significado. Qual o significado de restauração? A gente não tem, a maioria das pessoas talvez não tenha o costume de tratar a palavra restauração. A palavra restauração, ela vai sugerir na nossa mente o quê? Que algo precisa ser restaurado. Algo que estava em seu estado original, hoje não mais está e precisa ser recuperado ao seu estado original. Restauração remete a tornar ou voltar ao princípio, ao propósito, ao estado original. Então, quando a gente trata muito de restauração, é quando a gente vê, por exemplo, uma guerra que destruiu algum país, ou então alguma coisa que aconteceu com algum monumento que temos na cidade, ou que temos em locais de museus e tal, que precisam, como obras de arte, serem restauradas. Elas não estão iguais a como foram projetadas. E restauração fala ao nosso coração a respeito de trazer ao estado original. E a palavra de Deus vem tratar Deus como um Deus restaurador, como alguém que pinta algo belo e que precisa restaurar a obra de arte.
Deus é um Deus que restaura. No final do último livro da Bíblia, num dos últimos capítulos, há uma proclamação sobre isso, onde se diz assim: eis que farei novas todas as coisas, eu vou renová-las, eu não vou deixá-las como elas estão. Se o desejo de Deus é restaurar algo, então Ele quer mudar alguma condição. Alguma coisa precisa ser restaurada, ela precisa mudar a sua condição. E Deus quer nos trazer ao estado original, porque o que hoje eu e você vivemos, mesmo tendo o encontrado já, não é o nosso estado original. Nós estamos com a esperança eterna, aquilo que a gente cantou aqui também, que a gente acredita que Ele em breve voltará e vai trazer essas coisas, Ele vai fazer essas coisas todas novas em nós e através de nós. Ele quer trazer de volta o estado original. Então a primeira coisa, ou a primeira verdade a respeito da restauração é que Deus é um Deus que restaura. Se Ele restaura, Ele quer trazer uma condição na qual a gente não está hoje. E você não se aproxima de Deus para ficar como está. A primeira verdade a respeito da restauração é que ela está muito relacionada à mudança. E quando a gente fala de restauração e de um Deus que restaura, se a gente quer se aproximar de Deus, a gente não pode ficar como estamos. A aproximação de Deus traz na nossa vida mudança. Ele quer transformar você. Lá em João 8, e aí para a gente entender um pouco da verdade, lá em João 8, 33, é um desses versículos que a gente acabou de ler aí. Quando ele fala assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que é que os judeus logo em seguida proclamam? Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus completa: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Restauração, trazer o estado original, precisa ser resgatado. Por causa do tempo e de guerras, como a gente viu, talvez a gente relaciona muito com obras de arte, monumentos e tal. E Deus é um Deus que restaura. Mas, assim como o povo judeu questionou Jesus a respeito da sua própria escravidão, ou seja, eles entendiam: eu não sou escravo de nada, eu estou aqui na sua frente conversando com você como alguém que pode conversar livremente. Por que você fala de escravidão na minha vida, né? E a gente passa parte do nosso tempo, clamando a Deus por soluções, quando nós mesmos, por causa das nossas escravidões, nos colocamos naquelas condições. Minha esposa costuma falar a respeito da minha vida. Ela diz: Rodrigo, sabe qual é o órgão mais fraco da sua vida? É a sua mente. O órgão mais fraco da sua vida é a sua mente. Por que você está assim hoje? Coloca o que você está pensando diante de Deus, porque alguma coisa foi mudada aí. Como às vezes nas nossas vidas a gente tem um dia fantástico e no final do dia alguma coisa muda e a nossa mente está pensando completamente diferente a respeito das nossas expectativas, a respeito da gente pensar muito na frente ou ficar preocupado com coisas que ainda não chegaram. Mas uma coisa que foi atacada aqui na mente, porque alguma coisa aqui ainda não está funcionando da forma que devia. A gente perde a esperança, a gente perde a nossa fé muito facilmente. Nosso humor às vezes é alterado por coisas que são banais, mas que afetam a falta de fé em um aspecto específico da nossa vida que estava lá guardado numa gaveta. Você estava vendo um dia fantástico, aí alguém tirou aquele negócio da sua gaveta como um assunto lá, você perdeu o seu dia, estava maravilhoso e agora ficou lá no chão. Isso acontece porque nós ainda somos, de certa forma, escravos de pensamentos que não foram rendidos a Jesus Cristo. Se Ele fala que a verdade nos liberta e vai nos libertar verdadeiramente, a gente pensa em pecado, porque Ele confrontou a verdade que nos liberta e a escravidão atrelada ao pecado. O pecado, a primeira coisa que o pecado faz, eu vou colocar aqui 4 coisas que o pecado faz conosco. O pecado nos faz imaginar que nós somos diferentes das pessoas. Então você considera que uma coisa você não vai se envolver com ela, mas você não vai se envolver com ela porque você é muito diferente de todo o resto. Você não vai, isso não vai acontecer comigo, eu não vou, porque eu sou muito diferente dos outros, isso não vai me afetar. E aí você começa a fazer concessões na sua vida
quanto ao que você se envolve, ao tempo que você entrega da sua vida a Deus, ao como você coloca a sua semana diante de Deus. Amanhã é segunda-feira e a gente só está gritando e celebrando quando é sexta-feira. Parece que a segunda-feira é diferente da sexta-feira. Já parou para pensar como não faz sentido? Sexta-feira é sexta-feira, segunda-feira é segunda-feira. Deus quer que a gente celebre todos os dias da semana e está a gente começando a segunda-feira esperando um outro dia que é igual ao primeiro. A sexta-feira é igual à segunda-feira. E a gente começa a nossa segunda-feira querendo celebrar a sexta-feira, quando as duas coisas são iguais. A gente acaba sendo tomado por um desejo de não ter responsabilidades. E como isso é proclamado hoje nos nossos dias? A gente é tomado por um desejo de não ter responsabilidades, quando as responsabilidades que Deus colocou nas nossas vidas são bênção também. Cada responsabilidade que a gente tem é bênção, e como a gente pode se alegrar com elas, quando a gente para de colocar peso sobre coisas que Deus não requisitou de nós. Uma coisa é você querer entregar um resultado, por exemplo, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio e tal. Outra coisa é você achar que a sua vida, a sua reputação, a sua identidade está atrelada à entrega do resultado. Você vai tornar-se eficiente, excelente e vai se devotar, vamos dizer assim, a querer colocar a excelência como um testemunho em relação a Cristo, mas aquilo não atrela o resultado à nossa identidade, porque a nossa identidade não está no resultado, nossa identidade está em Cristo. E o pecado sai minando a vida da gente com coisas assim. A gente não está pensando em resultado o tempo todo, mas quando bate a porta a necessidade de entregar resultado, aquilo vem à tona. Nossa mente é tomada pelo pecado de diversas formas. E o primeiro passo que o pecado faz na vida da gente é achar que não somos, achar que somos diferentes das outras pessoas, que por mais perto que eu caminhe de cometer o erro, eu não me deixaria contaminar por aquilo. Mas aí você vai e cai. E ele continua na sua cabeça dizendo que você é diferente. Não, isso aqui foi uma vez só. Uma ou duas vezes não vai me prender. E aí você começa a gerar na sua vida, na sua família, na sua casa, comportamentos que se tornam hábitos. A gente acaba cedendo primeiro ao pecado, dizendo na nossa cabeça, ó, eu sou diferente, não vai acontecer comigo. A gente cai. Logo em seguida a gente começa a dizer, isso não vai me prender. Próximo passo é, a gente está tornando isso hábito. E aí, quando a gente trata de não vai me prender, a gente diz, fala mal do outro no trabalho, em casa, na igreja. E parece que a gente entende falar mal como uma coisa aberração, né? Que ninguém comete. Falar mal é uma aberração. Não, falar mal, uma coisa distante. Quando sai aqui do microfone, entra aí no ouvido e diz, não, é distante de mim. Deixa eu talvez descer o nível aqui. Comentar coisas ruins sobre outras pessoas. Comentar coisas ruins sobre outras pessoas. Isso é igual a falar mal. E aí a gente começa Não, aconteceu uma vez, eu não falei mal, eu comentei uma coisa ruim sobre alguém. E aquilo vai tomando conta. E quantos ambientes são transformados por uma vez que aconteceu, numa cultura que hoje é perpétua, nos mesmos ambientes que a gente comentou aqui, faculdade, escola, trabalho, sempre começa com, eu sou diferente, não vai acontecer comigo. Logo em seguida acontece, foi uma vez, mas não vai me prender. Daqui a pouco isso gera uma cultura, gera um hábito, e na gente fica a negação. Logo em seguida o que o pecado faz é alterar o nosso humor. Ele nos vicia em comportamentos destrutivos que fazem arranjar desculpa sobre a culpa do seu comportamento. Eles fazem arranjar desculpa sobre a culpa do seu comportamento. É sempre os outros. Culpa dos outros. Dos pais, da mãe, dos filhos, da mulher, do marido, de te deixar irritado. A sua raiva e a sua impaciência é sempre a culpa de como o outro te trata, e não como, durante um certo tempo, você foi cultivando coisas que foram te tornando aquilo ali. Então, ele faz imaginar que você é diferente. Ele continua colocando na sua cabeça que você é diferente depois de você cair, porque você caiu uma vez, mas não vai te prender nas coisas mais bobas. Ele altera o teu humor, ele te dá comportamentos destrutivos. E aí em seguida ele faz você achar que isso é como a vida funciona. É assim que o mundo roda, no trabalho não tem como fugir, é assim que acontece. As pessoas se irritam, o trânsito é desse jeito, a vida é desse jeito, a forma como eu organizo meu dinheiro é desse jeito, não dá para pagar o que tem para pagar
do governo, porque a vida é desse jeito, não tem como... A gente começa a associar que o pecado se torna a nossa natureza. A gente começa a confundir que o pecado é o natural, que não há como fugir disso. Por isso que clamores radicais a respeito do cristianismo são tão loucos, tão sem noção. Porque a gente vai cedendo tanto que acha que não tem o caminho de volta. Mas Deus é um Deus de restauração. E o que vai nos libertar é conhecer a verdade sobre nós, sobre Deus, sobre o seu amor em Jesus e sobre o outro. E aqui vai um erro comum. A gente entende o papel da restauração como atrelado à conversão. Parece que após a conversão, a gente não trata de restauração. Muitas vezes a gente confunde, a gente associa restauração à conversão. Até porque está lá, né, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Somos novas criaturas. Como se a restauração ou a salvação tivesse em nós o papel que uma entrada para o parque da Disney. É como se a gente quisesse um passe para passar o dia lá se divertindo. Como se a restauração fosse um ticket, vale dia aqui para passar. Converteu, restaurou. Jesus não está numa cancela, segurando um ferrolho, te oferecendo. Quando a gente fala aqui na igreja, se você está visitando, de conversão, a gente não fala de um Jesus que está segurando um ferrolho numa cancela, num portão de parque de diversões. Pronto, agora converteu, entrou. Não é sobre isso que a gente está falando. Ele está de longe, nos vendo escravos dos nossos comportamentos, querendo restaurar as nossas famílias, querendo restaurar os nossos relacionamentos, querendo restaurar a nossa comunidade enquanto igreja, querendo restaurar o ambiente do nosso trabalho, querendo transformar a cultura que foi gerada por causa do pecado. As pessoas foram cedendo e aquilo gerou culturas destrutivas dentro do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, da nossa família. E Ele quer restaurar isso tudo. Ele está nos vendo escravos e quer restaurar uma relação, nos tornarmos próximos a Ele. Na salvação, o que foi restaurado foi a relação com Deus, a possibilidade de intimidade com Ele. Fomos feitos de perdidos em agora encontrados. Agora, essa relação restaurada quer restaurar os nossos relacionamentos com os outros e o nosso próprio caráter. É por isso que Paulo vai falar, eu estava até comentando numa reunião hoje de tarde, quer dizer, uma outra pessoa que estava na reunião comentando hoje de tarde, um dos versículos que iam ser utilizados aqui à noite, que é o de Filipenses, onde Paulo vai comentar, eu disse, eu não cheguei lá não, eu ainda estou muito longe de chegar lá, eu prossigo nessa caminhada, mas eu não cheguei lá ainda. Nós estamos em restauração. Essa relação restaurada de amor quer nos restaurar a imagem e semelhança do Pai, caráter e relacionamentos, porque estamos neles, podemos nos relacionar com os outros no propósito dele. Então, na salvação, temos a restauração da possibilidade de ter o relacionamento íntimo com esse Deus de amor, glorioso, poderoso, mas nós continuamos em restauração, nós estamos em restauração. E aí, se a gente está falando dessa visão da Manuel, Deus restaura, Deus é um Deus restaurador. Mas o que é que sobra para a comunidade restaurar? A comunidade também restaura. E como a comunidade restaura? A restauração traz a humildade de reconhecermos que estamos no caminho de restauração. De entender que fazemos parte desse caminho de restauração. A comunidade de Cristo, ela proporciona um ambiente de pessoas que se preocupam com a restauração, não só sua, mas do outro. E não conseguem, então, dentro do ambiente dos relacionamentos, olhar de cima para baixo. E quantas palavras Jesus colocou no Novo Testamento a respeito de não olhar de cima para baixo? Por causa da humildade que Deus traz no nosso coração, de entendermos que nós estamos num caminho de restauração, não conseguimos olhar de cima para baixo, porque Ele nos restaurou. Olhar de cima para baixo para ninguém seria possível, porque estamos bem cientes da nossa própria restauração. Porque as pessoas têm tanta dificuldade e comentam com repúdio a respeito das comunidades evangélicas? É lógico, uma parte tem da falsa propaganda ou daquilo que aparece na televisão, de tanta gente fazendo besteira, roubando, falando coisa que é mentira, que não está aqui na palavra. Por sinal, se você está visitando a gente hoje também,
tudo que a gente está falando aqui, a gente acredita que o Espírito Santo é capaz de falar ao meu e ao seu coração igualmente. Então, nada do que está sendo falado aqui deve ser julgado pelo que eu estou falando, mas pelo que a palavra de Deus fala. E nós todos temos acesso a ela. Então, muitas das coisas que faz com que o Evangelho tenha uma má reputação são essas pregações, lógico, verdade. Mas muito é de como nos relacionamos com o outro. Como a gente vê pessoas que, apesar de dizerem entendidas do Evangelho, continuam se relacionando com o outro numa visão hierarquizada de santidade. Como se Deus nos fizesse santos pelas nossas práticas. A única prática que nos fez santo foi a cruz. A prática, guarde isso, a prática que nos fez santo foi a cruz. Andar em santidade, os próprios judeus já andavam antes de Jesus. Eles se diziam, não, nós somos separados, nós temos aqui o sacerdote, tem os rituais de sacrifício. Para isso, quando é ofertado um sacrifício, há a pureza imputada sobre a pessoa que o sacrifica. Esse tipo de ritual de trazer a santidade para aquilo que eu faço, já existia. E a maioria das religiões proclama a respeito de uma santificação que vai se dar na base daquilo que você faz. No cristianismo a gente tem a santificação baseada naquilo que Jesus fez. E a santidade dele é imputada em mim e em você por acreditar que ele foi o enviado de Deus, era o próprio Deus e que o sacrifício dele era suficiente para restaurar a minha e a sua vida. Pareceu um pouco confuso, talvez eu tenha falado muito rápido, mas a santidade de Jesus nos é imputada pela única obra de santificação que foi suficiente para agradar a Deus completamente. A única obra de santificação que foi suficiente para agradar a Deus completamente foi a cruz. Por causa disso, eu e você podemos adorar, agradar, honrar a Deus em Jesus. Em Jesus, por causa de Jesus. E como o repúdio pelo Evangelho acontece quando a gente proclama lá fora, nossas palavras nos fazem assim, ser percebidos como alguém que não mais está em restauração. A gente proclama sobre uma vida nova e sobre uma santidade, como se do ponto de vista que eu e você fôssemos completamente perfeitos agora. E a pessoa que está escutando lá, ela diz, esse é o perfeitinho? Ou mais, não, você tem uma vida exemplar, um testemunho, e a pessoa diz, eu nunca vou conseguir ser igual a essa pessoa, porque a capa dela, a maquiagem que ela consegue manter aqui no trabalho, a maquiagem que ela consegue manter aqui na faculdade, a maquiagem que ela consegue manter na igreja, me passa a ideia de uma pessoa que é perfeita. Deus é um Deus de restauração, mas que nos trata com restauração, porque nós ainda estamos em restauração. Nós não precisamos mais manter essas tais maquiagens. Porque quando a pessoa percebe que você está tentando se passar por perfeito, primeiro, ou ela percebe logo e pula fora, porque ela começa a imaginar que você está enrolando, ou então a imaginar que o Evangelho é para quem é perfeito. E Jesus Cristo veio para os fracos. Nós somos fracos. Nós nos gloriamos nas nossas virtudes? Não, nós nos gloriamos na virtude de Cristo. Mais não adianta, porque a gente diz, eu não sou perfeito, assim, eu não estou dizendo que eu sou perfeito não, mas eu faço desse jeito. Quantas vezes o compartilhar do Evangelho, o compartilhar de Jesus Cristo, foi tratado como, minha vida eu vivo desse jeito e eu acho que você devia viver assim também. Quem é você para falar sobre o que eu devo ou não devo fazer? É talvez a primeira resposta que é ouvida. Gostamos de falar das nossas virtudes. O Evangelho nos conclama a falar mais do nosso caminho de restauração. Aqui entendamos e que façamos os outros entenderem que isso aqui é um lugar de restauração para as pessoas que estão em restauração. E em restauração eu não quero dizer com pessoas que se dizem derrotadas, não. Mas que em cada área da vida delas ela admite uma batalha, uma luta. Quando tentamos maquiar, não resolvemos o problema. Mas como assumimos muito mais sobre os nossos defeitos do que as nossas virtudes, as virtudes das quais falamos é a de Deus e não a nossa, e falamos da nossa restauração, as pessoas começam a entender que um Deus que é capaz de agir na nossa vida,
capaz de agir na vida deles também. Eles enxergam alguém que está ali num campo de batalha a respeito de várias partes da vida dela, que estão em restauração, e que por isso eu também posso batalhar. Eu também posso, com Jesus Cristo, se Ele fez isso na vida dela e está fazendo, eu também posso. Porque não vem do poder dela, vem do poder de Jesus Cristo. Falamos da nossa restauração e das virtudes de Deus, não das nossas virtudes e da restauração de Deus para o outro. Senão a gente acaba falando de transformação de vida para o outro. E a transformação de vida para a gente? Aconteceu só lá, na conversão? Pois Deus está me transformando cada dia, mostrando falhas do meu caráter, falhas de como eu trato as pessoas, falhas de como eu trato o meu tempo, falhas de como eu trato a minha esposa, falhas de como eu trato meus pais, falhas de como eu trato meus colegas de trabalho. Deus está me restaurando e Ele quer nos restaurar. Quer falar do amor de Jesus? Não fica com medo de falar. A gente bota uma pressão tão grande como se a gente fosse perfeito. Deus sabe que a gente não é perfeito. Quer enganar quem? Quer compartilhar do Evangelho? Fala da restauração que você tem sofrido. Onde é que você quer? A gente fala, não, eu vou mostrar como o meu relacionamento de casal é perfeito. Não. Fala de como semana passada você brigou. E como foi requerido de você entregar os pontos e pedir perdão para Deus poder restaurar o relacionamento. Não precisa mostrar para os outros que o casamento é as 10 maravilhas e que nunca teve nenhuma falha. Não, mostra como Deus restaurou as falhas. Mostra como Deus está te acompanhando no teu processo de restauração. Quer falar de Jesus para os outros? Fala do teu caminho de restauração. Seu casamento não é perfeito, mas você está lutando em Jesus. Sua família não é perfeita, mas você está lutando em Jesus. Suas compulsões estão te tirando do foco, mas você está lutando em Jesus. Os teus desvios de caráter prejudicam você e aos outros, admita isso. Meu desvio de caráter nessa forma aqui, eu costumei falar que estava para entregar um trabalho, e às vezes até mesmo na igreja. Está tudo certo lá, Rodrigo? Está tudo certo. A mensagem está preparada. Falta 2 horas, eu não toquei no rascunho da mensagem. Para com isso, cara. Diz, não, vacilei, mas eu vou te honrar, cara. Vou gastar um tempo aqui, A gente não precisa mais dessa capa, porque a gente é em restauração. Os teus desvios de caráter prejudicam você e aos outros, mas em Jesus você tem buscado restauração. A única pessoa que deu testemunho de si mesma, quem foi? E ela falou de testemunho, Jesus. Você precisa de 2 para dar testemunho. Mas Jesus falou que em Deus estava sendo dado testemunho a respeito dele mesmo. Deus restaura a nossa alma, Ele traz de volta à tona a nossa imagem original. Falamos primeiro a respeito do que está lá no final da Bíblia. Farei novas todas as coisas. Mas a gente volta para Gênesis e tem lá imagem e semelhança. É isso que Deus quer retornar, tornar à tona novamente. Caminho, verdade e vida. Caminho, por que essa palavra está no meio de verdade e vida? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas por que caminho? Porque estamos em restauração. Jesus não quer que você o aceite e logo em seguida você será aqui o santarrão. Se você veio para cá e nunca ouviu falar de, sei lá, esse papo religioso aí que você está talvez ouvindo hoje. Jesus não quer que você aceite e logo em seguida saia o santarrão, a caricatura de santinho que você viu na mídia, ou até mesmo em quem você conhece e se descrente, que passa talvez essa imagem. Ele quer te dar um caminho de restauração, porque quem vai efetuar a restauração na sua vida é Ele. Quem ainda está fazendo a restauração na minha vida é Ele. Ele quer te dar um relacionamento com um Deus que te ama, quer restaurar teu amor pela responsabilidade, para que não fiquemos só desejando, por exemplo, como falamos, a folga, mas que a gente ame cada dia que o Senhor nos dá. E amanhã é segunda, mas é mais um dia para a gente se regozijar. Quando chegar amanhã, agradeça pela segunda-feira. Você não é perfeito. Ele não quer te tornar o santarrão da noite para o dia. Não, Ele quer te colocar num caminho de perfeição. Você não é perfeito, mas o amor dEle é. E é capaz de transformar cada parte da nossa vida que precisa de restauração. O amor dEle quer te restaurar os teus relacionamentos, casa, trabalho, etc. Jesus foi aquele que veio para mostrar que o único perfeito pagou pela imperfeição de todos nós, lá na cruz. Minha e sua. Eu e você sendo restaurados dia a dia pelo amor dEle. A cruz não é o símbolo de uma religião. A cruz não é o símbolo de uma religião. A cruz não é o símbolo de uma religião. A cruz é uma verdade. Aconteceu. Cristo morreu,
mas a tumba está vazia. Ele realmente ressuscitou, para que eu e você pudéssemos experimentar um caminho de restauração. A gente entendesse que o único que foi perfeito, foi feito em perfeição por todas as nossas imperfeições. É verdade, a cruz é de verdade, o amor dele é a verdade. E essa verdade foi isso que a gente viu lá no começo. E é essa verdade que pode te libertar daquilo que nem você hoje enxerga está te escravizando, mas que no fundo te escraviza, está afetando sua vida. Todos estamos em restauração. Existe a parte de um salmo que diz o seguinte, um clamor daquele que é como eu e você, diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Salmo 51, 12. Todos temos nele o nosso refúgio. E eu termino lendo Apocalipse, capítulo 21, versículos de 4 a 6, que a gente comentou no início lá sobre o fim da palavra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. Eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda: está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço porque essa tua palavra é verdadeira, Senhor. Não nos deixe enxergar a cruz como um símbolo, Pai. Ela é real. Essa semana o Senhor nos dá, Senhor Deus, para entregarmos parte da nossa vida que ainda não entregamos para a restauração, Senhor. De confiarmos no Senhor, que não precisamos manter a imagem de que está tudo certo, Senhor Jesus. Mas que possamos admitir, Pai, que não está tudo certo. Possamos pedir perdão aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, à nossa família. Mas possamos entregar ao Senhor a nossa restauração, porque o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que nos transforma. Teu Filho Jesus Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Eu queria orar nesse momento, Senhor Deus, ainda. Se tem alguém aqui, Senhor Deus, que durante um tempo passou distante do Senhor e entende, Pai, que precisa, Pai, do Senhor Jesus para andar no caminho de restauração, Pai. O faz entender, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus de restauração, que Jesus Cristo é o caminho dessa restauração, e que essa comunidade, Senhor Deus, está disposta a caminhar junto em restauração, Senhor Deus. Estamos em restauração. Que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Não deixa, Pai, passar de hoje essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Pedir que os irmãos continuem com as cabeças curvadas, que a gente possa estar em oração agradecendo por quem Jesus é, por quão profunda é a sua salvação. E eu queria te dar a oportunidade hoje à noite de, se você quiser testemunhar a respeito dessa restauração e proclamar essa restauração na sua vida, se você pudesse levantar a mão onde você estiver. Eu não vou ficar estendendo aqui esse momento, mas se você entende que nesse momento Deus está te chamando a entrar para esse caminho de restauração, a se colocar diante de um Deus que é capaz de restaurar, se pudesse levantar a sua mão nesse momento. Senhor Jesus, eu venho te agradecer, Pai, porque tua palavra, ela é viva e eficaz novamente, Senhor Deus, mas é uma palavra que também não volta vazia, Senhor. Venho colocar nas tuas mãos a vida de cada um que veio aqui essa noite. Que o Senhor possa, Pai, estar incomodando e restaurando, Pai, nossas vidas. E que, Senhor, as pessoas possam entender aqui, Senhor Deus, que há uma comunidade restauradora, Pai. Comunidade de pessoas que estão caminhando juntas em restauração. Em nome de Jesus, nos dá uma semana na tua paz, porque é ela que nos carrega. Amém. Se você
desejar comunicar qualquer tipo de decisão a respeito de Jesus Cristo, se você quiser começar esse caminho de restauração, comunique a alguém que está aí do seu lado. A gente vai estar ali à porta. Você pode entrar em contato conosco também, mas não deixe de compartilhar isso com alguém. Se você compartilhar com alguém que está aí do lado, ela vai só orar pela sua vida, só colocar a tua vida diante de Deus. A gente quer caminhar junto. Amém? Deus abençoe e uma ótima semana.